E, por incrível que pareça, isso já está dando mais um possível foco de atrito entre o Poder Legislativo, o Congresso Nacional e o governo federal. Para de me ajudar. Segundo no site do jornal O Estadão, no caderno de política da jornalista Lorena Rodrigues, o socorro ao Rio Grande do Sul pode ser um novo foco de atrito entre o Congresso Nacional e o governo Lula. Então, foi concomitante. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, foi nas suas redes sociais na tarde desta segunda-feira, dia 6, então ontem, para dizer que não é necessário mudar a Constituição, que não tem que fazer nenhuma PEC, não tem que mudar nada na Constituição para socorrer o Rio Grande do Sul, que está assolado por uma das maiores tragédias climáticas que já atingiu o Estado. Então, ela está dizendo ao Congresso Nacional o que o Congresso precisa fazer. Não façam uma PEC, não há necessidade. Mas quase ao mesmo tempo, ontem mesmo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falava no sentido exatamente contrário. Ele dizia, na pandemia, nós usamos a PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que é uma PEC de guerra para permitir a alocação de recursos. Podemos pensar numa medida parecida. A atipicidade, quer dizer, a situação completamente esdrúxula no Rio Grande do Sul, impõe medidas igualmente excepcionais e atípicas. Meu querido Diego Tavares, nós temos o decreto de calamidade pública, que permite, na aprovação do decreto legislativo, que sejam excepcionadas regras de responsabilidade fiscal. Você pode violar a lei de responsabilidade fiscal legitimamente, numa situação de emergência, de calamidade, para salvar vidas de pessoas, para recuperar a destruição de um Estado. É possível também contratações emergenciais com dispensa de licitação. Que medo! Mas é possível. Depois, infelizmente, a gente sabe o que acontece. Trabalho para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal. Não há dúvida. Agora, precisa, em primeiro lugar, de uma PEC. E se não precisa da PEC, é função da ministra do Planejamento dizer para o Senado Federal que a PEC é desnecessária? Pois é, professor Capês, eu não quero acreditar, depois de ter que noticiar aqui que tem vagabundo fazendo assalto numa situação como essa, que os nossos gestores públicos estão numa espécie de competição para ver quem que vai protagonizar o salvamento do Rio Grande do Sul. Não quero acreditar que seja esse o caso. Quero acreditar que seja, de fato, um desencontro entre informações aí, entre dois entes federativos que estão unidos e focados na resolução do problema. Agora, o que é importante deixar claro para todos os gestores públicos do Brasil, não tem salvamento do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já perdeu, o Brasil já perdeu. A perda humanitária, a perda patrimonial, a perda política que nós temos no Rio Grande do Sul já aconteceu. O que nós temos que fazer agora é recolher leite derramado, é colar cacos. E para isso é importante que nós já dissemos aqui até a exaustão, é eliminar a burocracia, é garantir que o dinheiro chegue na ponta, é garantir que as necessidades mais básicas sejam atendidas e não ficar em disputa para ver o que vai valer, se é a portaria do Ministério, se é a PEC produzida no Congresso, se vai ser pelo processo legislativo, se vai ser por ato unilateral do Executivo. O importante agora é encontrar as soluções, é fazer esse dinheiro chegar na população gaúcha que está com as necessidades mais básicas possíveis. Nos locais onde a crise é mais severa, já não tem atendimento médico, já não tem mais não tem fornecimento de água, já não tem energia elétrica, comunicação. Eu estou acompanhando diversos casos pontuais de pessoas de fora do estado que não conseguem contato com as famílias, que não sabem se o seu ente querido do Rio Grande do Sul está vivo ou se está morto. Então eu acho que não é momento para esse tipo de discussão, para esse tipo de picuinha entre os poderes que já há um bom tempo tem atrasado muito os avanços do Brasil. Espero que além de atrasar os avanços do Brasil, não atrase também, pelo menos uma forma da gente amenizar a situação dos nossos irmãos gaúchos. Mônica Rosenberg, às vezes eu chego lá em casa e o pessoal fala, mas você só fala disso? Pô, toda hora é tragédia dos Yanomamis. Já foi, você fica toda hora lembrando que aumentou o número de indígenas da tribo Yanomamis mortos nesse governo. Toda hora você fala que aumentaram as queimadas da Amazônia. Você fica falando do déficit fiscal, que prometeram que com o arcabouço fiscal iam atingir a meta fiscal zero. E toda hora você fica jogando na cara. Pois eu vou te falar uma coisa, Mônica Rosenberg. Eu vou ficar em cima desse assunto da tragédia do Rio Grande do Sul
daqui 2, 3, 4, 5 meses, quando o assunto sair da mídia, o Linha de Frente vai continuar acompanhando se vão chegar os recursos mesmo ou não para o Rio Grande do Sul. Porque eu não gosto de narrativa. Cria-se uma narrativa, quero ver se vai ter ajuda mesmo. Estou dando até um ponto de confiança, um voto de confiança. Mas eu vou aguardar, Mônica Rosenberg. Capês, eu queria puxar essa conversa que o Diego estava tendo sobre a discussão se vai ser PEC ou não vai ser PEC, que é uma questão gravíssima que nós temos no Brasil, que é usar indiscriminadamente a PEC no momento de calamidade pública, no momento de comoção nacional. Não é hora de fazer PEC, não é hora de fazer PEC de transição. Isso não existe. A Constituição tem que ser estável, firme, previsível. Quando a gente fica mexendo na Constituição, nós estamos justamente abalando a segurança jurídica. Nós estamos enfraquecendo algo importantíssimo no Brasil. Nós temos uma Constituição, que é uma colcha de retalhos. E aí você olha a Constituição americana, ela é enxutinha, tem 5 emendas, é uma coisa que todo mundo conhece, ela é, sim, uma orientação, um rumo, princípios e valores. Aqui fica isso. Qualquer coisa que é importante, para a gente mostrar que é importante, faz uma PEC, mexe na Constituição. Aí sim foi levado a sério. E essa mentalidade tem que mudar. A Constituição só precisa ser mexida em casos excepcionalíssimos e de forma que seja perene e que dê segurança jurídica, inclusive num momento como agora. O brasileiro precisa saber qual é a regra do jogo para ele poder saber como enfrenta uma situação dessa e não resolver que agora é hora de mexer na Constituição. Meu querido João Belucci, precisa mexer na Constituição? A Constituição já não autoriza em situações excepcionais que o legislador excepcione a lei de responsabilidade fiscal? Perfeito, a nossa Constituição autoriza tudo, né? Por isso que tudo acaba no Supremo. Ela abrange tudo de tudo, já teve mais de 100 emendas, então ela é um Frankenstein jurídico. Agora a gente vê numa tragédia ambiental, né, desse calibre, quem deveria estar coordenando todos os esforços é o presidente da nação, o Lula. Em segundo estágio, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que tem sido bem pouco vista, né? Como o Capês mencionou, a questão dos Yanomamis, que era muito cara para essa coalizão que levou novamente o Lula ao poder, também, né, aumentou o número de mortos, não toca mais. A Marina recentemente quebrou o próprio recorde, o recorde de focos de incêndio na Amazônia era da gestão dela e agora ela quebrou o próprio recorde, mas também a culpa é do governo anterior, óbvio. E você vê que na política todo mundo é pai de filho bonito, né? Se der certo a reconstrução for rápida, todo mundo vai querer assumir a paternidade. E fica esse abalroamento, esses constantes desmandos, porque não há uma figura forte na liderança, que é o Lula. Fica esses desmandos constantes, todo mundo quer liderar, fazer o cálculo político e sair por cima. Todos estão pensando, infelizmente, nas eleições municipais, isso é inegável. Tenha certeza que os valores destinados à eleição não serão direcionados para a reconstrução da tragédia. Agora a gente fica ansioso também para a atuação da ministra do Meio Ambiente nesta tragédia ambiental. Marina Silva, por favor, apareça e conduza os trabalhos de recuperação do Rio Grande do Sul, que precisa muito. Exatamente. Olha, só para lembrar, a nossa Constituição Federal, no artigo 49, lá no inciso 18, ela dá como competência exclusiva do Congresso Nacional decretar o estado de calamidade pública, autorizando dotações orçamentárias extraordinárias. E na própria lei de licitações já é permitido. Então, claro, eu tenho respeito pelo Rodrigo Garcia, porque ele é jurista, é um grande jurista. Se ele está falando da PEC, ele deve estar pensando em alguma coisa, mas eu tendo a optar por uma ação mais direta, mais prática, criar uma PEC que precisa ter 2 turnos de votação, 3/5 do Senado votam, depois mais 3/5 do Senado, aí a Câmara vota 3/5, mais 3/5 da Câmara, para depois, porque a PEC é uma coisa genérica, depois que fizer a mudança da Constituição, tem que fazer legislações específicas. Pessoal, vamos arregaçar as mangas e meter a mão na massa. Por favor.